Saludo a la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos de estar en la casa del Señor en esta tarde y vamos a traer una palabra yo creo que de enseñanza. Pueden tomar sus asientos, aquellos que tienen. Y vamos a hablar acerca del poder que tiene la lengua. Amén. Me escuché por ahí. O poder da língua. O poder da língua. ¿Quieren que pueda hacerlo en portugués? No sé, cómo. Bueno, entonces voy a agarrar mi Biblia en portugués, entonces. Bueno, estamos acá entonces. Perfecto. Pueden abrir suas Bíblias no livro de Tiago, a epístola de Tiago. Ele fala muito. Amém, glória a Deus. O capítulo 3 tem como título, nas nossas Bíblias, capítulo 3 da epístola de Tiago, sobre o tropeço na palavra. Então vamos falar sobre isso, sobre o poder da língua, que é muito importante para nós como igreja, reflexionar acerca dessa questão, refletir sobre isso. Vocês sabem que Tiago é uma epístola prática, é uma epístola que tem muitos ensinos para que a igreja possa aplicar a verdade, aplicar no dia a dia, no correr da jornada. Então, não é uma epístola como as epístolas do apóstolo Paulo. Por exemplo, a epístola de Romanos é uma epístola que os teólogos chamam de coluna vertebral das Sagradas Escrituras, porque é muito teológica, ela é muito profunda. O Tiago também é uma epístola profunda, mas está com um sentido mais aplicativo. Ele nos ensina a viver como verdadeiros cristãos e aplica a verdade de Deus para nossas vidas no dia a dia. Então, diz assim a palavra de Deus. Primeiro vamos dar leitura e logo vamos ir explicando o que diz Deus para nós. Aqueles que querem ficar em pé podem fazer. Em nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muito de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendicemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte
de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém. Poder assentar. Para mim, essa palavra é muito preciosa. Para mim é ouro, é um tesouro, porque ela nos ensina muitas coisas que, se a gente colocar em prática, nossa vida como cristão vai mudar, com certeza. Você sabe que dentro do cristianismo, nem sempre todos os pecados foram vistos da mesma maneira, né? Vocês sabem que o pecado significa realmente errar o branco. A palavra pecado em grego, hamartia, significa errar o branco, o alvo, errar o alvo. Vocês sabem que na antiguidade, uma das armas que os soldados tinham era arco e flecha. Arco e flecha. Então, os soldados tinham que praticar o tiro ao alvo. E quando eles erravam o alvo, isso estava mal. Porque o objetivo do soldado era apontar ao alvo e que a saeta, a flecha, possa ir nessa direção. Então, a palavra pecado significa errar o alvo. Você deveria ter ido para lá, mas por alguma circunstância não foi, então tu errou. Então, pecado é errar a vontade de Deus, errar a vontade de Deus. E o que acontece? É lógico que para nós há pecados que são muito importantes, mas tem um pecado que quase ninguém quer falar, que é o pecado da fofoca. Fofoca, diz assim também o português. Em espanhol é del pecado del chusmerío, de los chusmas, a fofoca, né? Então, é óbvio, né, que quando alguém na igreja cai em pecado de fornicação, caiu um pecado de fornicação. Ou aquele que caiu em pecado de adultério, caiu um pecado de adultério. Mas quase ninguém fala sobre aqueles que são fofoqueiros. Maiormente, aquele que é fofoqueiro, eu vou ser muito sincero para vocês, aquele que é fofoqueiro, ainda seu pecado tem maiores consequências que aquele que é fornicário. É óbvio que a fornicação traz mal para as pessoas e faz mal à espiritualidade, porque é um pecado muito, muito importante, mas também a fofoca está no mesmo nível. Então, muitas vezes a gente só estende a mão, o dedo, aponta para aqueles que cometeram um erro de fornicação, de adultério, de mentira, ou o que for. Mas a língua também é um problema se essa língua não está embaixo do poder do Espírito Santo. A nossa língua tem que estar governada pelo Espírito Santo, amém? Como tem que estar ela governada pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo fala o seguinte: meus irmãos, versículo 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, o aconselhamento do apóstolo Tiago é o seguinte: quanto mais a gente sabe, maior condenação vamos ter. Maior vai ser o juízo sobre nossas vidas. Isso não significa que agora nós temos que ser ignorantes, nada disso. Se você conhece a palavra de Deus, você tem a obrigação, o dever de continuar estudando a palavra de Deus. Mas, lembra disso, quanto mais sabemos a palavra de Deus, mais responsabilidade nós temos. Quanto maior é o conhecimento, mais responsabilidade espiritual perante o nosso Deus. Então, sabendo isso, o Tiago fala: irmãos, muitos de vós não querais ser mestres, sabendo que receberam mais duro juízo. Porque todos, olha só que escreve ele, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que está dizendo o apóstolo Tiago? Está dizendo que todos nós temos erros, todos nós temos erros. Ninguém de nós é perfeito. Nós fomos santificados por Deus. Todos nós estamos num processo de santificação contínua.
Mas perfeito ainda não somos. Um dia vamos estar glorificados perante a presença de Deus, mas enquanto a gente está nesse corpo carnal, nesse corpo da morte que chama o apóstolo Paulo, nós temos defeitos. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós pode dizer, minha vida é perfeita. Já não sei mais o que fazer para me santificar. Não, nada disso. Todos nós, mesmo que tenhamos anos no Evangelho, ainda temos que continuar a nos santificar. Ainda temos que continuar crescendo na graça de Deus. Então, o apóstolo é muito claro aqui, falando porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, versículo 3. Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de montar um cavalo, sabem o que o apóstolo está falando aqui. O cavalo é um animal grande, ele é pesado, ele tem muita força. Através dos cavalos, os grandes impérios se ergueram na história. Os grandes impérios da história tiveram como ferramenta o cavalo. Para as batalhas, para as guerras, para as conquistas, mas também para semear, para plantar. Na agricultura, o cavalo era muito importante, era um animal de força. Então, o cavalo é um animal excepcional. Muitos falam que depois do cachorro, do cão, né? Depois do cão, o cavalo, quem sabe, é o melhor amigo do homem, em termos de animal. É um animal fiel, é um animal, olha só, o cavalo também, muitos dizem que é um dos únicos animais que ele não tem medo ao fogo. E é por isso que na batalha, na guerra, o cavalo ele ficava bem preparado para a batalha, porque não tinha medo do fogo. Então o cavalo continua sendo um animal muito importante para o ser humano. Mas olha assim, o cavalo ainda sendo grande, ainda sendo uma bestia que nós chamamos, que tem muita força, se coloca um freio na boca dele. E com esse freio é possível direcioná-lo. Então, uma pessoa pequena pode montar o cavalo, e o cavalo tem muita mais força que essa pessoa pequena, mas essa pessoa tem o domínio do cavalo. Mas onde está o segredo do domínio do cavalo? Na boca, no freio. Então, o apóstolo dá esse exemplo. Olha só o que diz. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Qual é a mensagem que ele está dizendo aqui, que está mandando para nós? Se a gente controlar a boca, tem controle de tudo. Se nós chegamos a controlar a nossa boca, nós temos controle de todo o nosso corpo. É muito importante isso. Tem pessoas que não têm freios na boca. O que está pensando, fala. Muitas pessoas não têm filtro quando falam. E ainda se gabam dizendo, eu sou assim, eu falo a verdade. Se alguém ficar ofendido comigo, é problema dele, eu falo a verdade. Eu sou cara frontal. Nunca escutaram isso? Nunca escutaram você também essa frase que diz, a verdade não dói? Nunca escutaram? A verdade não machuca, olha, a verdade não machuca, mas você pode dizer uma verdade de uma forma tão feia, sem sabedoria, que você pode machucar as pessoas. E é por isso que o cristão tem que cuidar a sua boca. Na boca do cristão há bênção, mas também há maldição. Na boca do cristão há bênção de parte de Deus, mas também nós podemos machucar os nossos irmãos. Então é por isso que o apóstolo fala, olha, assim como os cavalos têm freio nas bocas, para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo, aquele que governa a sua língua pode governar todo o seu corpo. Está comprovado cientificamente que
a fala, a língua, ela tem o controle de muitas partes do nosso cérebro. Então é muito importante ter o controle da nossa língua. Pensar muito bem quando vamos falar. Se vamos a falar de alguém, temos que pensar muito bem se aquela coisa que nós vamos falar é verdade. Se essa coisa que vamos falar edifica. E se essa coisa que vamos falar provém do nosso Deus. Se a coisa que eu vou falar do meu irmão, eu passar pelo filtro de se é verdade, se edifica e se é de Deus, todas as coisas que eu vou falar, elas vão ser bênção para a igreja. Mas se eu não tenho em conta esses 3 pontos, se é verdade, se edifica e se é de Deus, eu posso machucar o corpo de Cristo. É por isso, então, que nós temos que passar pelo filtro. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Quantas vezes a gente vê aquelas embarcações, aqueles barcos gigantescos, levando milhares de containers, né? No mar, aqueles barcos que até levam petróleo, outros, aqueles grandes que chamam de cruzeiros, né? Que são cidades flutuando no mar. Todas essas embarcações são muito grandes, aqueles porta-aviões de guerra que a gente vê no jornal, né? Quando fala o porta-avião de guerra dos Estados Unidos, está lá no Golfo Pérsico e a gente assiste e está vendo um barco tão gigante que tem mais de 100 aeronaves lá, é como uma cidade flutuando no mar, mas essa nave, essa nau, ela é tão grande, mas é controlada por um pequeno leme. Eu gosto muito dos barcos, né? E eu tenho uma maquete de um barco muito grande, e o barco é grande, mas o leme é muito pequeno. É como uma pequena língua que está embaixo do barco. E essa pequena língua, que é o leme, direciona toda a nau. Direciona o barco inteiro. Aquele barco gigantesco é direcionado por aquele pequeno leme. Então, a língua também é um órgão, um dos órgãos mais pequenos, mas que tem o poder de todo o nosso corpo. Há uma experiência muito interessante. Eu lembro, o meu pastor sempre falava isso. Ele falava o seguinte, que a língua é um membro do corpo que se a gente se colocar na frente de um espelho e tirar a língua para fora, não faça isso, ela não fica quieta. Já experimentou alguma vez? Olha só o que eu vou falar. Você tem que estar, tem um espelho, daí você tira a língua, mas não morda a língua. Tira assim a língua. Desculpe aqueles irmãos que estão olhando, que estão assistindo, né? Mas é para graficar isso. Tu pode manter a tua mão quieta, tu pode manter o teu dedo quieto, tu pode manter a maioria das partes do teu corpo quieto. Mas se tu tirar a língua para fora, ela começa a se mexer. E quando você quer controlar, ela mais mexe ainda. Eu agora sei que vocês vão voltar para sua casa e vão ficar, né, no espelho. Mas faça isso, tu vai ver. A língua não fica quieta. A única maneira de que a língua fique quieta, tu tem que morder ela. E aí dói, né? Mas ela, se tu tirar a língua para fora, sem apertar com os dentes, ela não fica quieta. Porque tem umas fibras musculares que elas puxam para todos os lados. Então, ela todo o tempo está assim. E tu está tentando deixar quieta ela. E ela todo o tempo fica se movendo. Então, isso mostra que a língua tem poder mesmo, né? É fácil soltar muitas vezes as palavras sem pensar. É por isso que a língua é um pequeno leme, que ela governa todo o nosso corpo. Olha só, versículo 6 diz: a língua também é um fogo. Olha só como ele compara a língua não somente com um leme, de um grande barco, de uma embarcação, sino também diz que a língua é um fogo
Como mundo da iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Olha só, essa é uma língua que não está embaixo do controle do Espírito Santo. Uma língua que não está embaixo do controle do Espírito Santo, é como um fogo. Você sabe que quando está chegando o verão, todo mundo começa a estar preocupado pelos incêndios que acontecem. Seguramente vocês têm que saber que no hemisfério sul, agora, no mundo, é verão. E lá tem muitos incêndios, através... muita mata está sendo queimada. Faz 2 anos na Argentina teve um incêndio muito grande. E agora mesmo está tendo um incêndio muito grande no Chile. E sabe muitas vezes como começa um incêndio? Por um cara que estava fumando. Daí jogou, não sei como é o nome daquilo que sobra. Como é? Perisca. Joga perisca. E aí pega uma folha seca de árvore e pronto, um pequeno foguinho. Um foguinho muito pequeno faz uma grande destruição. O exemplo que muitos pregadores e mestres dão é que esse pequeno fogo é tão minúsculo, mas faz muita destruição. Milhares de hectares são queimadas por um pequeno fogo. Olha o poder que tem o fogo. Todo fogo, o fogo que a gente vê como grande, começa com um fósforo, um palito de fósforo. Pronto, só é suficiente um palito de fósforo para acender uma grande fogueira. Então, a língua é isso, é como um pequeno fogo, mas ela tem muito poder. E olha só, diz que a língua está posta entre os nossos membros. Os judeus falavam que a língua tinha muito poder, porque para ela sair fora da nossa boca, tem que passar por 2 portas. Você sabe quais são as 2 portas que a língua tem que passar? A primeira porta, os dentes. E a segunda, os lábios. Então, ela é tão poderosa, que primeiro passa os dentes, porque a boca se abre, passa os dentes e logo passa os lábios também. A língua é como um fogo. E ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ou seja, que se a nossa língua está contaminada, não só ela está doente, adoece todo o nosso corpo. Como eu sei disso? Como a gente pode ver isso num exemplo na vida cotidiana? Olha só, tem pessoas que são muito belas, tem pessoas que que têm presença, que têm formosura, mas muitas vezes vocês vê um homem e uma mulher que são belos, mas quando abre a boca só fala bobagem. E tu olha assim, mas como pode? Olha essa mulher tão bonita, mas abre a boca e é como um lixo que ela tem na boca. Você vê um homem bonito, tudo bem, mas quando ele começa a falar, somente está falando coisas que não edificam. É por isso que a língua tem o poder de quê? De contaminar todo o corpo. E não somente o corpo, inflama o curso da natureza. Ou seja que o que eu falo pode afetar a muitas pessoas. Nós estamos vivendo em tempos de fake news. Você sabe o que é uma fake news? É uma notícia falsa. É uma notícia falsa. E acontece que muitas vezes tem pessoas que fazem fake news, que fazem notícias falsas, e essas notícias são jogadas na internet, e depois todo mundo está falando disso, e muitas pessoas tomam decisões muito importantes para a sua vida, tendo em conta uma fake news, e essa decisão afeta para mal a sua vida. Tudo por causa de uma notícia falsa. Até tem guerras que começaram por notícias falsas. Então, a língua inflama também o curso da natureza. Em espanhol fala o seguinte, eu gosto da versão em espanhol, aqui fala assim, Santiago diz assim,
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La rueda de la criação. Ou seja, que a língua que é como um fogo, e ela não somente contamina o nosso corpo, sino também contamina todas as coisas que estão além de nós. Quando as pessoas estão falando mentira, é como se fosse que alguém sobe lá no Monte Everest, aquela montanha mais alta do mundo, abre um saco de penas e começa a jogar as penas, e o vento vai levar todas as penas, né? Depois você se arrependeu, por que eu fiz isso? E eu pergunto, você vai conseguir pegar todas as penas que o vento levou? É impossível. O mesmo acontece com a fofoca. Tem pessoas que começam a falar mal dos irmãos, e falam mal, depois se arrepende, mas já as penas estão voando. E você não sabe até onde elas vão chegar. E ainda há um problema, né? Aliás, há um problema. Qual o problema? Que quase sempre as mentiras são mais acreditadas que a verdade, né? Se você fala uma mentira de um irmão, a maioria das pessoas vão acreditar. Eu sabia sim. Eu quando via ele, eu achava isso. Então tem pessoas que fazem isso, acreditam mais nas mentiras que na verdade. Mas continuamos. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de besta, fera como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O que está falando aqui o apóstolo? Está dando um exemplo, que todas as coisas criadas por Deus, em termos de animais, foram dominadas pelo homem. Quantas vezes a gente vê um homem pequeno que domina um elefante? E você se pergunta, como pode? O elefante pode matar o homem. Mas o homem, através da sua inteligência, amansou os animais. Nós também temos aqueles cavalos que a gente está falando, né? Os cavalos também são grandes, têm muito mais força que um ser humano, mas o ser humano, através da inteligência, também amansa um cavalo que é grande demais. Até os peixes do mar, o homem amansa. É impressionante o poder que tem o homem. Mas é mais fácil amansar um elefante que amansar a nossa língua. Isso aí que está falando o apóstolo. É mais fácil você amansar um urso selvagem que amansar a língua. É mais fácil você amansar um leão lá da África que a língua. Ou seja, que a língua é um membro muito perigoso mesmo. É isso que está falando o apóstolo Tiago. É perigoso mesmo. E continua, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Olha só, está falando isso. Está difícil. Eu sei que as irmãs estão falando, pastor, aí fala homem, não fala mulher, né? Não diz assim, nenhuma mulher, né? Amém? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal, tem veneno. Isso está falando. Então, a língua é fogo, mas agora a língua também tem ponçonha, tem veneno. E você sabe que no mundo animal tem serpentes que com um pouquinho de veneno pode matar um ser humano. E a língua também. A língua tem veneno. E tem vezes que pode ser pouquinho de veneno e já matou o espírito de alguém. Já matou a vontade de alguém. É só falar um pouquinho mal de alguém e você está matando essa pessoa. Porque a língua tem veneno. Ela tem peçonha e essa peçonha é mortal. Olha só o que diz o versículo 9. Com ela bendicemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, isso aqui é muito engraçado. Por isso eu falei que a epístola do Tiago é uma epístola prática, né? Quantas vezes nós estamos no culto louvando a Deus, aleluia, Pai, eu te amo, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, eu te louvo, meu espírito aqui se abre nessa noite tão especial, estamos louvando a Deus. Saímos do culto e já estamos falando mal de um irmão, né?
Ah, você sabe o irmão? Viu o que aconteceu com ele? Eu sabia que ia acontecer mesmo, se aconteceu. Ele fugiu, foi lá, papapá. Então, com a mesma boca que a gente louva a Deus e abençoa a Deus, o apóstolo fala que com essa mesma boca nós amaldiçoamos os homens. E ainda esses homens que são feitos à semelhança de Deus. Então, o apóstolo fala o seguinte, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, irmãos, não convém que isto se faça assim. Olha o conselho que ele dá. Não é possível, falaria para nós hoje o apóstolo Tiago. Não é possível isso, irmão. Não podemos com nossa boca abençoar e ao mesmo tempo amaldiçoar. A gente não pode, ao mesmo tempo, louvar a Deus e depois daqui a 5 minutos mentir, enganar com a nossa boca. É isso o conselho que está dando o apóstolo. E olha só o que fala, verso 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Na natureza isso não existe. Quando a gente está procurando água no deserto e encontra uma fonte, ou é água amargurosa ou é água doce. Lá onde mora minha irmã Natália, ela mora num lugar que se chama Chaco, é um lugar muito difícil geograficamente na Argentina, e a cidade onde ela mora, olha só o nome, né? Se ela está olhando para mim, ela vai dar risada, mas a cidade é Pampa do Inferno. Olha só como é o nome da cidade, né? É tão bonito para morar lá que é Pampa do Inferno, né? É calor, muita calor mesmo. Agora está fazendo 45 graus mais ou menos à sombra, né? Faz calor. Não tem riacho, não tem nada. É um pouco de deserto também. Tem muita poeira. É difícil de morar lá. É um lugar muito abençoado por Deus, pelos irmãos, mas geograficamente é um lugar difícil. E eles têm um problema, os moradores dessa cidade de Pampa do Inferno, eles têm um problema, não somente o nome da cidade, ok? Mas também eles têm um problema que, quando eles fazem um poço de água, eles muitas vezes tiram águas amargurosas, como fala aqui, ou água salgada. E eles estão fazendo o poço e leva muito tempo, leva muito dinheiro, muito esforço. E eles fazem 30, 40 metros. E aí eles, achamos água. Mas quando eles começam a beber, essa água não presta para nada. Nem para as plantas, nada. Não presta para nada. Daí eles... Muitas pessoas fazem um poço a 2, 3 metros desse poço que fizeram e tem água doce. Então, é interessante que tem fontes embaixo da água, embaixo da terra, tem fontes que algumas são mananciais de água doce e de água amargosa. Mas são fontes diferentes. Mesmo estando... a 2, 3 metros de distância são fontes diferentes. Agora, a nossa boca é uma só fonte, que é engraçado, que a nossa boca ela pode jogar água doce, que é bênção, mas a mesma boca, daqui a um segundo, ela mesma, é a mesma fonte, está jorrando água amargosa. Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, o apóstolo Tiago, ele nos dá um conselho. Se nós temos o Espírito Santo, da nossa boca não pode sair a maldições, maldição, não pode sair. Da nossa boca não pode jorrar água amargurosa, se nós temos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo mora em nós, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, somente tem que sair água doce da nossa boca. Então, quão importante é esse ensino que o apóstolo Tiago traz para a igreja. Olha só, disse, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Pergunto, uma figueira que produz?
figos. Até um exemplo quase ilógico, né? Mas é óbvio. Eu nunca vi uma planta de azeitona, chama de oliva ou não? Oliveira. Eu nunca vi uma planta de oliveira dar figos. E eu nunca vi uma figueira dar azeitonas. E também fala o seguinte, diz, ou uma videira pode dar figos, a videira dá uvas. Então, a nossa língua, ela é como um lugar onde vai sair o nosso fruto. Onde está o fruto? Aqui dentro. Se eu tenho o Espírito Santo, então o fruto da minha boca vai ser bênção. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, o fruto da minha boca vai ser maldições. Então, meus amados irmãos, vamos seguir esse ensino do apóstolo Tiago, que para nós é muito bom, é para nós refletir. E eu quero refletir comigo mesmo. Quantas vezes, Senhor, eu oro, eu falo que te amo, eu te adoro, mas quantas vezes está acontecendo uma coisa difícil na minha vida, tenho um problema com o meu irmão e, em vez de orar e abençoar o meu irmão, quer sair da minha boca uma palavra como aquela água amargurosa. Nós não temos que ter uma fonte com 2 tipos de água. Que a nossa fonte, que está aqui dentro, possa jorrar para fora água de bênção, água viva. Diz a palavra que do nosso interior ia sair água viva. Porque nós somos fontes de água viva, porque temos o Espírito Santo em nosso coração. Pode ficar em pé nessa noite, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar para que essa palavra possa ser uma realidade em nossas vidas, em nossos corações, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ensinada nessa noite, que foi lida. Nós fizemos uma reflexão bem simples, Pai, de uma coisa muito profunda. Que nós possamos, Senhor, ser fontes de água doce. Pai, que a nossa língua não seja ponçonhosa, que não tire veneno, que a nossa língua não seja como fogo que queima e que destrói, que nossa língua seja um instrumento nas tuas mãos, que a nossa língua seja como aquele pequeno leme que leva o barco pelo mar, pelo caminho reto, que a nossa língua, Senhor, possa ser também utilizada como fruto, que se nós somos figueira, o nosso fruto seja figo, se nós somos videira, o nosso fruto será uvas. Se nós somos oliveira, que o nosso fruto seja azeitonas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nesta noite, que possamos ser pessoas que possam dominar a língua. E aquele que domina a língua, que amansa a língua, também será um homem e uma mulher perfeita para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.